de Jesus. Peça para Deus falar comigo. Peça para o Espírito de Deus, fala comigo. Sim, Senhor. Se tem alguém que te conhece, é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Estenda a sua mão ao altar. Estamos aqui para te ouvir, Deus. Nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, como é bom estar aqui na Tua presença. Como é gostoso o Senhor estar reunido com meus irmãos e te adorar. Esse ambiente tão gostoso, Pai. Meu Deus, mas agora, Senhor, é o momento da Tua palavra. Ó Senhor, eu sei que o Senhor tem uma palavra para falar no meu coração e o coração dos meus irmãos aqui nessa noite. Glória ao Seu nome, Senhor. E se o Senhor, de uma forma, Senhor, surpreendente, Senhor, trouxe aqui o Teu Filho, certamente é porque o Senhor tem algo para falar comigo e com a igreja nessa noite, através da instrumentalidade dele. Usa aqui o Teu servo mais uma vez, Senhor. Glorifica o Teu nome através da vida do Teu Filho. Pai, é o que nós lhe pedimos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Obrigado, pastor Sandro. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. É uma enorme satisfação estar aqui convosco nesta noite. Eu quero agradecer ao pastor Sandro, o instrumento de Deus, para nos abrir esta porta aqui. Nos encontramos ali na casa da irmã Ruth, Jesus, amigos de algumas datas. Temos outros aqui muito queridos também, Janaína, Mônica, pastor Fernando, irmã Norma, que foram colunas durante muitos anos ali em Rio Mar. Nós conhecemos há bastante tempo alguns irmãos, não é? Mas é bom estarmos aqui Hélio, né? E outros mais, a gente vai conhecendo um e outro, graças a Deus por isso, né? Eu me surpreendi, pastor Sandro, pela bênção de saber que o Senhor usa pessoas tão jovens na sua obra. O Senhor disse que eu sou 10 anos mais velho que o Senhor. Imagino que você deve ter uns 22, 23 anos. Então, eu fico muito feliz que o Senhor usa tão jovens, né? Na obra dele. O Senhor é maravilhoso, Ele é bom. Meus amados, o pastor disse para que eu me apresentasse. Eu me apresento, meu nome é Arnaldo Mendonça e o meu título é O Pó. Não tem outro melhor do que esse. Assim de que eu prefiro ficar assim mesmo, porque só isso aí que a gente é. Que aqui em cima desse púlpito a gente se sente realmente sempre nas mãos do Senhor, não é isso? Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Eu estou imensamente feliz que nós estamos terminando uma etapa. Terminando não, vamos passar uma etapa agora no Brasil. E esse culto está sendo praticamente o nosso culto de despedida. Praticamente, porque terça-feira temos mais um lá no Vale de São Fernando. E na quinta-feira a gente já segue viagem para passar uma temporada no Brasil. E é um privilégio poder estar aqui convosco. Deixa eu abrir com vocês aqui, se vocês querem, para a gente poder aproveitar bem o nosso tempo. A primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Abra sua Bíblia, justamente no texto que vocês vão utilizar nesta oportunidade de Santa Ceia. Então vamos falar sobre esse tema. Que tal? Pode ser, pastor? Eu quero ser bem rápido nas minhas palavras. Depois desse tempo de louvor tão gostoso, dá vontade de continuar cantando, não é? A gente começa, às vezes começar é difícil, mas o mais difícil é parar, né? Isso é o mais difícil, mas muito gostoso mesmo. E eu queria que vocês abrissem comigo então no capítulo 10 de 1 de Coríntios, 11, perdão, 1 de Coríntios. Vamos ler alguns versículos aqui. E vocês não vão fechar a sua Bíblia, para que a gente possa meditar um pouquinho nessa palavra tão importante que o apóstolo São Paulo deixa para nós, não é? Enquanto vocês vão ler o texto inteiro, então eu vou fazer o seguinte: nós vamos ler só 3 versículos desse livro. Vocês vão manter a sua Bíblia aberta, por favor. Capítulo 11, versículo 27. Já o temos? Deixa eu ver se é isso mesmo que eu quero. Não, 28, a partir do 28. 28, 29 e 30. Diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. O que, irmãos? Não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Eu vou fazer essa leitura novamente, que eu acho que, não sei se vocês me acompanharam bem? Vamos outra vez. Examine-se, pois, o que, irmãos? O homem
a si mesmo. Ninguém tem o direito de examinar o outro. Aleluia. E assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe, note bem, indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, ok, irmãos? Não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, dizia o apóstolo, há, verbo haver, presente, há entre vós muitos, primeiro, fracos, segundo, doentes, terceiro, e muitos que dormem. Muito bem, uma breve oração. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, queremos apresentar a nossa gratidão pelo privilégio de estarmos aqui nesta casa de oração, Senhor. Lugar onde nós nos reunimos em Teu nome, Jesus. Com o intuito de Te adorar, de Te louvar, de ouvir a Tua palavra em todos os sentidos. Através dos cânticos, da oração, dos testemunhos e tudo. Mas nesse momento, Senhor, nós queremos invocar o Teu nome como nosso mestre. Pedimos, Senhor, que Tu nos ensines nesta noite, pois nós Te servimos como sabemos e como podemos, mas desejamos saber mais para que melhor possamos servir-te. Que esta seja uma noite de aprendizado e cada um saia daqui levando a sua porção, a porção que o Senhor tem para as nossas vidas. É assim que nós oramos, é assim que nós pedimos humildemente, no nome poderoso de Jesus, Jesus a quem tanto amamos. Amém, Senhor, amém. Podem sentar, amados. Muito bem, aqui tem alguns irmãos que já ouviram o pastor Arnaldo pregar algumas vezes, outras vezes alguns que não. Então eu vou pedir para vocês que eu preciso de uma ajuda muito grande. Se tem coisas que a gente tem na nossa vida que são importantes de compartilhar, são às vezes nossas fraquezas, que às vezes as pessoas compartilham suas virtudes. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, faço outro. Mas as suas fraquezas, né? E a minha grande fraqueza, quando eu estou sobre um púlpito, é a distração. Eu me distraio muito facilmente. Então se eu estou pregando assim, uma pessoa de repente pega o telefone e acha que Deus vai falar com ele pelo telefone, ou conversa com outra pessoa, se movimenta para cá, pode ser que eu me distraia. Aí eu me perco onde eu estava e começo tudo de novo. Entendeu? Então eu preciso que vocês me ajudem. Amém, irmãos? Fiquem comigo. Afinal de contas é um pouquinho de tempo mais, e quinta-feira eu estou indo embora e vocês já não vão me ver por um bom tempo, em nome de Jesus. Amém? Vocês estarão de fato livres de mim. Mas esse tempo, vamos estar juntos nessa pequena caminhada para ver o que Deus tem para falar nas nossas vidas. Porque quando o Senhor reúne o seu povo, Ele nunca reúne o seu povo em vão. Ele sempre tem um propósito. Ele disse, onde dois ou mais reunidos estão em meu nome, eu estou no meio deles. O Senhor está no meio para nos abençoar, para dar-nos de comer, para dar-nos de beber desta água. A sua semente será esparcida nesta noite, de uma maneira gloriosa. E essa semente não depende dela, não depende do semeador, mas depende da terra que a receberá. E a terra é você. Amém? A terra é o seu coração. Se o seu coração estiver aberto, preparado, pronto para receber do Senhor, acreditando que Ele quer falar com você esta noite, você sairá daqui certamente abençoado. Amém? Amém? Não há ninguém aqui que essa semente não chegará até ela. Agora depende de você, como é que você pega ou não. Se depender de Jesus, já aconteceu tudo. Faz 2000 anos que Ele decretou isso, amém? A bênção já é tua, amém? Hoje é só você quem decreta isso. Que maravilha. Olha só, coisa boa, assim mesmo, cálice. Glória a Deus. Vem na taça de champanhe ainda. Chique mesmo. Obrigado, irmão. Deus abençoe, viu? Obrigado. Muito bem. Quando o apóstolo São Paulo ele fala sobre esta palavra, ele comentava isso com os irmãos de Coríntios, e era muito importante naquela época, porque a igreja ainda vivia um tempo. Presta atenção, se você não entender bem o começo, você vai ficar preocupado em saber o que está acontecendo no meio, e o final para você vai ficar meio confuso. Então pega bem aqui agora e você vai fazendo os nozinhos você sozinho. Nós vamos tentar fazer uma coisa complicada bem simples, virar bem simples, mas vocês têm que me ajudar, tá bom? Então a coisa é mais ou menos assim. O apóstolo São Paulo ele sempre esteve muito preocupado, porque no princípio da igreja cristã havia muita confusão do que é que haveria ser, ou qual seria a verdadeira missão da igreja. A igreja não entendia exatamente o que ela tinha que fazer, e por isso começou em tentativas, de um jeito, de outro, uma forma ou de outra. Às vezes nós nos emocionamos quando vemos a fé, o entusiasmo, o impulso da igreja primitiva, e às vezes queremos até voltar naquele tempo, quisera ser como era a igreja primitiva. E eu vou dizer uma coisa para vocês: se a igreja primitiva vivesse nos tempos que nós vivemos hoje, eles teriam inveja de nós, porque irmãos, eles não tinham Bíblia, eles não tinham ensinamento.
Eles não tinham, eles estavam aprendendo ainda. Um tratando de trocar cartas com outros e entender o que tinha realmente acontecido na sua vida, na transformação da sua vida. Mesmo porque Jesus Cristo, o seu ministério público foi desenvolvido em apenas 3 anos e meio. Porém a Bíblia diz, a própria Bíblia nos diz que tudo que Jesus Cristo fez e falou durante o seu ministério, nem todos os livros do mundo seriam suficientes para escrever o que ele falou. Imagina só, quanta coisa Jesus falou. Então aqui nós não temos nem sequer aqui, nós temos escrito tudo o que Jesus falou. Então por isso é importante a presença do Espírito Santo para ajudar-nos, irmãos, para ajudar-nos a interpretar o que a palavra do Senhor nos está dizendo cada dia. Esse é o benefício que nós hoje como igreja temos, que temos tanta interpretação já aqui pronta na Bíblia para nós. Ou tantos esboços de interpretações, nas quais nós podemos nos aprofundar, conhecer e entender o que Jesus Cristo realmente queria para as nossas vidas. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Missão de Jesus Cristo aqui nessa terra. Número 1, salvar as nossas almas, nos redimir de todo o pecado. Essa é a primeira missão de Jesus Cristo. Em seguida, eu costumo dizer que existem duas colunas muito fortes, que é o trabalho, missão de Jesus Cristo. Uma delas era que ele queria que nós soubéssemos como Deus era. Ele veio a este mundo, Deus encarnado, veio a este mundo para que nós soubéssemos como era Deus. Se você quiser saber como é Deus, olhe para Jesus. Veja como ele fala, como ele reage diante das situações, as respostas que ele dá, a sua conduta, a maneira dele trabalhar, agir em nossas vidas. Nós vamos entendendo o que é Deus e como é Deus através de Jesus. Ou seja, Jesus, o verbo, a mente, a ação de Deus se fez carne e veio a este mundo para que nós soubéssemos em Jesus como era Deus. Mas ao mesmo tempo, como ele se fez carne, ele se fez homem, ele veio para que nós soubéssemos como Deus deseja que nós sejamos. Se você quer saber como Deus quer que você seja, olha para Jesus. Amém? Você vai ver ali o homem perfeito, o segundo Adão, o homem que Deus idealizou em Jesus Cristo e ninguém mais. Muito bem, agora Jesus Cristo deixa uma missão gloriosa para a igreja. A missão de propagar o Evangelho, de anunciar as boas novas, essas novas de salvação. Agora algo novo que poderia acontecer em nossas vidas. O apóstolo São Paulo percebe que por mais que ele tenha ido pregar nas igrejas e ensinar nas igrejas, ele enviava cartas, mas aconteciam coisas no seio da igreja que não era para acontecer, que não era o que deveria ser. Então ele começa a escrever cartas. Aos Coríntios ele escreveu 3, uma delas foi perdida. A segunda carta foi perdida. Na verdade, essa que estamos lendo é a primeira, a segunda é a terceira. A segunda carta de Paulo se perdeu. 3 cartas ele escreveu. Mas aqui no ato da Santa Ceia do Senhor, ele relembra o que Cristo falou aos seus discípulos. Paulo não foi contemporâneo de Jesus. Paulo não conheceu sequer a Jesus pessoalmente, a não ser em revelação. Ele viu anos depois. Foram pesquisas, foram revelações, orações, para poder entender o que Jesus estava ensinando para nós, como igreja. Ouça bem, agora ele diz: você como homem, você como mulher, aprenda uma coisa, aprenda a examinar-se a si mesmo e entender e discernir. Olha bem, irmãos, discernir quer dizer entender o que é o corpo de Cristo. Porque aquele que come e bebe desse cálice sem discernir, sem entender o que é o corpo, come para a sua própria condenação. Por quê? E se está condenando sozinho, não tem ninguém te condenando, ninguém te acusando. A pessoa sozinha se perde do caminho, perde o alvo da sua vida, porque não entende o que é a igreja. Tem pessoas que pensam que a igreja é um lugar de se reunir para falar português. Que bom que a irmã vem aqui. Certamente ela começou a vir nessa igreja por causa do português. Mas esse não pode ser o objetivo de uma igreja: ensinar português. Amém? Apesar que aqui aprendeu, que até oramos, o Senhor nos dá, não é? Isso é bênção de Deus. Mas o objetivo da igreja é aprender do Senhor, que é a cabeça deste corpo, que é a cabeça da igreja. Ele vai nos dizer como Ele pensa, o que Ele pensa para as nossas vidas. Deixamos de lado os nossos planos, deixamos de lado os nossos questionamentos, deixamos de lado os nossos porquês e começamos a perguntar: Senhor, quais são os teus planos para a minha vida? Qual é a tua vontade para a minha vida? Pois eu sou tua igreja e o Senhor é a cabeça de todo o meu ser. Amém? Amém, irmãos? Olha que coisa gloriosa. Então veja bem o que o apóstolo fala. Por isso
disse ele. Ele pôs no presente, e esse presente pode ser para nós hoje. Por isso, há entre nós, poderíamos colocar assim, muitos, ok, irmãos, note bem, fracos, olha a sequência. Logo, muitos doentes. Em terceiro lugar, e muitos que dormem, ainda que estando na igreja. Fracos, doentes e que dormem. Poderíamos ver isso como um processo. Primeiro fica fraco, logo adoece, ou por estar doente fica fraco, e logo dorme, que já não consegue mais fazer nada. Não consegue se mexer, não consegue se mover, dorme. Fracos, doentes e que dormem. Poderia ser uma sequência, ou poderia ser os três tipos. Pessoas que estão dentro da igreja, mas que estão fracas espiritualmente, que estão doentes espiritualmente, com a sua cabeça cheia de coisas, de confusões, de tantas doutrinas, não sabem mais em que crer ou que acompanhar, e outros que dormem, vêm à casa do Senhor anestesiados, vêm à casa de Deus porque alguém o convidou, porque alguém vai cobrar que ele não veio, ou para fazer favor ao pastor, ou para comer coxinha depois do culto. Mas ele não vem para o objetivo principal, que é adorar ao Senhor, que é servir ao Senhor, que é aprender do Senhor. Por isso que há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Muito bem, vamos deixar um pouquinho esse texto para lá e vamos para um outro comigo, irmãos. Vamos comigo lá no Evangelho segundo escreveu São Lucas. Evangelho segundo escreveu São Lucas. Vamos dar uma olhadinha aqui. Marcos, Lucas está aqui. Lucas e João, não é? Isso mesmo. Vendo você está bem assim? Lá em Lucas, no capítulo 10. 10 também, olha que coincidência. Vamos ler uma pequena história aqui. Eu comecei agora o meio, tá bem, irmãos? Vocês prestaram atenção no começo? Deu para entender bem o começo? Vocês vão entender o meio, vamos lá. Muito bem. Diz a Bíblia Sagrada assim, versículos 38 em diante do capítulo 10. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 38 em diante. Diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Esta tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Ah, pastor, o senhor mandou eu prestar atenção em um texto que eu já conheço tão bem. Na escola dominical já viu, cresci vendo isso, já sei tudo isso aí. O que o senhor vai poder falar? Eu não sei o que o Senhor tem para nós, mas vamos ver que coisa bonita que pode ser aqui. E é Jesus pelo caminho indo a Jerusalém. Aí ele para nessa aldeia que não ficava 20 e poucos quilômetros de Jerusalém. Ele entra nessa aldeia e ele manda que os seus discípulos continuem. Ele entra sozinho nessa casa. Quando ele entra nessa casa, a Bíblia nos diz que ali haviam duas irmãs, Marta e Maria. Elas estavam ali. Vejam bem, o que é que havia ali? Duas irmãs. Então veja bem, uma irmã, mais Jesus. 1, 2, mais Jesus, constituiu-se ali o quê? Pronto. Onde dois ou mais estiverem reunidos em nome, ali está a igreja. Isso é um símbolo da igreja. Já era, naquele tempo, pode ver. Uma irmã, outra irmã e Jesus. Pronto, ali está a igreja. Então nós podemos olhar aqui um símbolo da igreja. Como às vezes nós, dentro da casa do Senhor, atuamos. Como essas pessoas atuaram na casa do Senhor. Tem pessoas que às vezes perguntam assim: mas eu não sei, vocês disseram que Jesus está aí, mas eu não senti. A questão de Jesus estar ou não neste lugar não faz diferença o que você sinta ou você não sinta. Não é questão de sentir, é questão de acreditar. Ele disse: eu estou, e ele não vai mentir. Ele está. Se você não sente, se você não vê, se você não recebe, isso é outra história. Mas que ele está aqui, sim, ele está. Aleluia, glória ao Senhor. Jesus entra naquela casa, ou seja, ele estava lá, ou seja, Jesus está aqui. Amém, glória a Deus. E quando Jesus está em sua casa, irmãos, não importa se é dia de culto, se foi domingo passado, se será domingo que vem, se será durante a semana, quando o seu povo se reúne, Jesus se apresenta, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Presta atenção nisso. Jesus se apresenta. E quando Jesus vem, irmãos,
Ele vem com uma missão profunda. Olha bem, prestem atenção nisso, irmãos. Jesus tinha apenas 3 anos e meio para realizar todo o seu ministério público. Porém, ele tomou um tempo para entrar na casa dessas mulheres e estar ali para falar com elas. Elas eram importantes para ele. Ele tinha uma mensagem importante para deixar naquela casa, naquele lugar. Presta atenção, irmãos. Jesus Cristo, com tudo que ele possa ter que fazer nesse universo, com tudo que ele possa ter que fazer neste mundo, neste planeta, ele tem tempo, ele acha necessário, é importante para ele estar aqui nesta noite, por causa da tua vida, por causa da tua alma. Aleluia. Você não é menos importante do que ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus entra naquela casa e diz a Bíblia Sagrada que Marta imediatamente se assentou para ouvir Jesus, e logo em seguida também a sua irmã Maria se sentou. As duas sentaram-se, as duas ouviram Jesus. Jesus estava ali mesmo, Jesus estava ali falando, e as duas começaram a prestar atenção em o que Jesus estava falando. Você está ouvindo o que o Senhor está falando nesta noite? Você está colocando a sua atenção no que Jesus está falando nesta noite? Não é só esse domingo que ele fala, é cada culto, cada vez que nós nos reunimos, onde ele está presente para revelar. Jesus tem ânsia, desejo de revelar o amor de Deus para a sua vida, de mostrar para você quanto Deus tem cuidado com a tua vida, que quando ele planejou o teu nascimento nesta terra, ele não o fez com irresponsabilidade. Ele sabia que você tinha sentimentos, ele sabia que você teria um coração, ele sabia que você desejaria viver feliz, ele sabia disso, e para isso ele te criou, para que você fosse feliz, fosse uma pessoa realizada, fosse alguém digno no seu coração, no seu lar, na sua vida, uma pessoa que tivesse os seus sonhos realizados. Ele não te criou porque ele não tinha outra coisa que fazer, ou porque você foi um descuido da natureza, um descuido dos seus pais. Quem sabe eles não te planejaram, mas o Senhor te planejou. O teu nome já estava escrito na palma da sua mão, muito antes que você nascesse. Aleluia. Essa é uma verdade profunda. É por isso que o desejo dele é falar com você. O desejo dele é te explicar coisas profundas, irmão e irmã. É isso que o apóstolo São Paulo diz: não coma desse pão indignamente, aprenda a discernir o corpo. Quando você está na igreja, não pode existir outra razão. A tua meta tem que ser Jesus, os teus olhos têm que estar em Jesus, o teu coração tem que estar em Jesus, os teus ouvidos têm que estar em Jesus, a tua fé tem que estar em Jesus. Aleluia! A Bíblia não é lugar, irmãos, para reuniões sociais unicamente. Isso pode até fazer parte. A Bíblia não é lugar para disputas de cargos, ou disputa de conselhos, disputa de lugares. A casa do Senhor é um lugar para que nós sejamos abençoados, para que o nosso coração seja curado, para que as nossas vidas sejam restauradas, para que o mundo conheça que Jesus Cristo é esse mundo, para morrer pelos nossos pecados. Aleluia! A Bíblia é isso, a igreja é isso, irmãos. Não é outra coisa. Jesus não quer outra coisa, e nessa noite ele está aqui. Não é diferente a razão. Diferente a razão daquilo que ele foi na casa de Marta e Maria. E Jesus está falando, presta atenção, irmãos. Jesus está falando e ambas estão ouvindo Jesus. Como às vezes acontece dentro da casa de Deus, presta atenção. Por isso que o apóstolo disse: examine-se cada um. Eu não posso julgar ninguém, o pastor não pode julgar ninguém, ninguém aqui pode julgar o outro. Cada um julgue-se a si mesmo e veja qual é a tua posição, qual é o teu lugar, qual é o teu estado dentro da casa de Deus. Estavam as duas diante do Senhor. O Senhor falando com as duas. De repente, uma delas, olha bem, uma delas, de repente para nós, porque para nós todas as coisas parecem de repente. Ou aquele irmão estava tão bem, de repente está no mundo. De repente não, irmãos, é alguma coisa que vinha acontecendo lá atrás. De repente para nós, para Deus não existe de repente. Tudo em Deus é um processo, aos olhos de Deus tudo é um processo, tudo Ele sabe. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Nada vai de uma só vez, e o pior dos abismos é o primeiro, o descuido. A primeira queda leva a segunda, a terceira, a quinta. Não é algo que de repente está lá embaixo. Não, é devagarinho. E até dentro da casa do Senhor também é assim. Estavam as duas ouvindo o Senhor. O Senhor estava falando com as duas da mesma maneira, irmãos. A mesma presença, da mesma forma com as duas. Mas de repente uma delas permitiu que a sua mente começasse a voar. Olha bem, perdeu a sua meta. Entende? A sua meta era Jesus, já não era mais. Começa a pensar em outras coisas. Dentro da casa de Deus, irmãos, pensando em outras coisas. Eu não sei que outras coisas uma pessoa pode ter dentro da casa de Deus para pensar. Mas tem gente que consegue trazer muita coisa para pensar aqui na casa de Deus.
Ele pensa no que tem que fazer em casa, como ele tem que arrumar o quintal, ele pensa na conta que tem que pagar, ele pensa até na roupa do irmão que entrou, na roupa da irmã que entrou, no outro, de repente aquele crente de ventilador olhando do lado, do outro, não para mais de olhar para cima e para baixo, e para aqui, para lá, e para o pastor, para a roupa do pastor, e para o terno do pastor, para a gravata do pastor. Menos a meta principal, que é quem, irmãos? Jesus! Quando você vem à casa de Deus, você não vem por causa de fulano ou de ciclano, é por causa de Jesus! Quando você serve ao Senhor nesta casa, você não serve por causa de fulano ou de ciclano, você serve por causa de Jesus! Você serve a Jesus! A nossa vida é Jesus! Mas deixar sua mente pensar, voar. E quem começa a deixar, irmão, a sua mente começa a voar de um lado para o outro, ele não sabe, é aquele que não tem entendimento do que é a igreja. A pessoa que deixa sua mente voar, irmãos, é porque não sabe. Não é a responsabilidade dele, mas a responsabilidade que tem o Senhor de falar com a tua vida. Muito mais que respeita a Deus do que muitas vezes você é a Ele. Ele respeita o teu coração e a tua vida. E Ele tem com o intuito de falar coisas profundas ao teu coração. Nos mínimos detalhes, nos corinhos que se canta, na palavra, no testemunho, na pregação, principalmente, porque esse é o grande momento do Senhor, de falar ao teu coração. Mas como estão os teus ouvidos? Como estão? Qual é a tua meta de fato aqui dentro deste lugar? É observar como esta igreja? Ou ouvir a voz de Deus? Aleluia. Deus falando. E o Senhor estava falando, ela deixou a sua mente e começou a voar de um lado para o outro, voar. De repente ele voaram, de repente ela já não estava mais lá, irmãos. Jesus ali, mas ela não estava mais lá. Ela saiu de lá e começou a fazer uma coisa, começou a fazer outra, arrumar quem sabe o quê? Preparar lá um pãozinho de queijo para Jesus, uma coisa, e arrumar, e limpar, e fazer isso, aquilo. E Jesus continuou, irmão, porque Jesus não para. Aleluia. Às vezes é a gente que fica no caminho, irmãos, Jesus continua. Aleluia. Às vezes é alguém que pensa assim, Jesus me deixou. Jesus não deixa ninguém, irmãos. É a gente que deixa ele. Jesus não falou comigo, é a gente que não ouviu, irmãos. Jesus não olha para mim, é a gente que não vê, irmãos. Ele está sempre ali, aleluia. Ele não sai dali, ele vai cumprir a sua missão. Como ele está cumprindo a sua missão nesta noite em nossa vida. E o Senhor continua falando, e a mulher deixa o irmão voar, e ali está. Olha o processo como é que vai. Primeiro sentar, primeiro começa a distrair a sua mente, da sua mente vai começa a fazer coisas, e quando começa a trabalhar e fazer muita coisa, irmão, tem gente, infelizmente, que tem gente, e quando está na casa do Senhor, não aqui, eu acho que em outros lugares por aí, mas eu vou falar, para vocês ensinarem alguém por aí, mas tem gente que às vezes na casa de Deus é só começar a fazer alguma coisinha, já se acha tão importante, que merece toda a atenção a ela. Aquilo que ele faz é a coisa mais importante da igreja. Mais importante não é a pregação, mais importante não é a palavra, mais importante não é Jesus, mais importante é o que eu estou fazendo, é o que eu quero, infelizmente, por aí muita coisa acontece assim. Agora o pior de tudo, irmãos, é que aquela moça, aquela mulher que começa a mexer e pensar e fazer outras coisas dentro da presença de Deus, na casa do Senhor, vamos assim colocar, na igreja constituída, o que acontece, irmãos? Começa ela um sentimento ruim dentro dela. Ela começa, acreditem vocês ou não, irmãos, na presença de Jesus. Acreditem vocês ou não, irmãos, naquela igreja constituída. Dentro, eu sei que aqui nunca aconteceu isso, por isso eu vou dizer, vocês vão ficar assombrados agora. Aquela irmã começou a se irritar com a outra. Você ouviu falar isso na sua vida? Que uma irmã se irrita com a outra, que um irmão se aborrece com o outro na casa de Deus. É o que Paulo disse, isso é inadmissível. Contudo acontece. É o que Paulo diz, isso é inadmissível. Contudo acontece de que pessoas que vêm lá dentro da casa de Deus, na casa do amor, onde se prega o amor, onde se prega a tolerância, a compreensão, o perdão, e tem gente que está irritada com o outro. E às vezes nem sabe por quê. Não vou com a cara de fora. Nós somos hábeis em julgar, irmãos. Como nós somos bons para julgar. Meu Deus do céu. Entra uma pessoa na igreja, a cabeça um pouquinho erguida, assim, caminhando, já olha para ele, olha, ele se acha. Pensa numa pessoa metida, está lá, que metida, irmão, não matei um trouxa de cola, coitado, ele se achando. Uma dor terrível, você achando que ele é metida. 10 minutos depois entra um todo encurvado, é uma pessoa humilde, que humildade é o que é o problema na coluna de Deus, que é orgulhoso. Mas nós temos essa tendência de julgar, e isso nos distrai. Ao invés de olharmos para Jesus, nós olhamos para o irmão, para a irmã, para a roupa que tem, para o carro que tem, para
Paulo disse: examine-se cada um a si mesmo. Preste atenção nisso, por isso que cada mês nós nos reunimos, cada mês nós nos reunimos para poder meditar nesse corpo de Jesus Cristo. Quanto valor nós estamos dando a Ele? Qual a importância que Ele tem realmente nas nossas vidas? E quando participemos desse pão, quando participemos dessa copa, nós precisamos entender com os nossos corações que estamos participando de um pão que foi quebrado e lacerado em cada um deles. É uma parte que terá que se juntar e formar-se um só corpo. Nesse corpo corre o sangue, e o sangue de Cristo Jesus que corre pelas veias desse corpo, para a glória de Deus. Aleluia! E ela começou, irmãos, a se irritar com as irmãs. E como tudo é um processo. Primeiro, a pessoa chegava e procurava o primeiro lugar para sentar. Agora tem, eu estou vendo a coincidência. Primeiro e segundo banco que não tem quase ninguém. Terceiro e quarto, mais lá para trás. Não estou falando do irmão que está aí atrás, não nada a ver. Tá bem? Isso aí é Deus, estou falando. Mas às vezes acontece isso. Antigamente, quando eu vinha, eu queria ser ali para poder estar perto e escutar bem. Eu estou perto da caixa de som, para ouvir bem. Depois de repente começa a entrar mais distanciado de um, chegar um pouco mais tarde. Eu sou assim, eu não gosto de problema. Ele não gosta de si mesmo. Eu quando chego na igreja, eu chego depois que começou o culto, antes de acabar já estou saindo, porque eu não quero problema, eu não quero problema. Não se quer assim mesmo. Meu irmão, graças a Deus eu aprendi a me amar. Por isso eu gosto de problema. Eu aprendi a me amar, porque Jesus falou assim que eu devo amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo. Se eu não consigo me amar, irmãos, eu não posso amar ninguém mais. Não é egoísmo, não é patologia do ego, não, é dignidade. Amém? É amor próprio. Se eu não consigo ter, eu não consigo amar mais ninguém. Aleluia. Amém? E aquela irmãzinha, irmãos, olha bem, aquela irmãzinha que começou a deixar a sua mente voar. De repente começa a se irritar com a sua irmã. Agora até a sua oração mudou, irmãos. O que é orar? Orar não é falar com o Senhor. Quando você fala com o Senhor, você está orando. Mas ela foi falar com o Senhor. Foi orar. E chegou lá, irmãos, dando dura no Senhor. Tem gente que se esquece quem é o Senhor e começa a dar dura em Deus. Senhor! Irmãos, vamos ver a palavra do jeitinho que ela fala aqui. Olha bem como é que ela fala. Leia você. Capítulo 40. Versículo 40, perdão. No mesmo capítulo. Versículo 40. Terceira parte. E disse ela, como é que ela disse, irmãos? Senhor! Não, escuta a primeira palavra. Senhor! Senhor é o que manda ou não obedece, irmãos? Mas às vezes a gente esquece quem é o Senhor. E ela começa, Senhor! Não te importa, José, o Senhor não vê que eu estou aqui trabalhando como uma desesperada. É minha irmã está aí sentada, sem fazer nada. O Senhor não vê? Tem gente que pensa que Deus não vê as coisas. Jesus não vê, Ele vê tudo, irmãos. Ele vê. E o pior de tudo ainda é que começa a dizer para Jesus o que Ele tem que fazer. Senhor! Manda! Olha, Senhor, eu estou te mandando mandar. Está pegando, irmão? Olha a confusão na mente da pessoa. Senhor, estou mandando. Quem é o Senhor aí? E tem gente que às vezes gosta, irmão, de orar assim, perde o sentido, irmão, perde a noção. Senhor, te dou um prazo, Senhor. Uma semana, Senhor. Senhor, e outra coisa, eu vou te dizer, aqui tem uma promessa tua, Senhor. O Senhor prometeu e vai ter que cumprir. Já pensou Jesus vir lá falando, enquanto você vai me prometer, não cumprir nada. Mandando Jesus. Senhor, diga a ela que venha me ajudar aqui agora. Olha, mandando em Jesus. Mas, irmãos, maravilhoso de Jesus é o seguinte, que Ele continua sendo o mesmo Senhor de poder, de glória, majestade. Ele não perde a majestade. Aleluia. Ao mesmo tempo que Ele fala com firmeza, a sua palavra tem ternura. Ao mesmo tempo que tem ternura, ela é firme. Ele olha para ela e diz, Marta, Marta, estás afadigada, cansada, ansiosa por tantas coisas. Perceba, Jesus não disse que nenhuma dessas coisas não eram importantes. Ele não tirou a importância dessas coisas. Ele disse, você está afadigada e cansada com tantas coisas. Porém, Ele diz, mas uma só, escute bem, irmãos, uma só é necessária. Todas as coisas em tua vida podem ser importantes, mas só uma é indispensável. Só uma é necessária. Só uma você não pode viver sem ela. E a tua
importante. Teus passeio é importante. A tua família é importante. Tudo é importante na tua vida. Mas necessário é o que o Senhor tem para te dizer. Presta atenção. Isso é necessário. Tudo pode ser importante em sua vida, mas todas essas coisas, qualquer delas, a qualquer momento você pode perder. Você pode perder a tua saúde, você pode perder o teu trabalho, você pode perder a tua família, você pode perder a tua alegria, você pode perder tudo, mas Jesus você não perde jamais. Aleluia! A palavra que Ele te deu, a promessa dele na tua vida, essa você não perde jamais. Ele escolheu a única que é necessária na tua vida. Esta não lhe será tirada. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Quantos aprenderam essa palavra de Deus hoje? Amém? Glória a Jesus. Amém? Aleluia. Amém. Podemos orar? Encerramos? Amém, irmãos? Amém. Eu oraria e encerraria agora. Uma pena que essa palavra não termina aqui, irmãos. Posso continuar, pastor? Amém. Jesus deixou a mensagem. Pergunto, o que é que Jesus pregou naquela tarde? A elas, naquele dia? Porque Jesus, quando ele ia falar, irmão, vocês não pensam que Jesus falava assim, que nem o pastor Sandro prega, pastor Fernando, pastor Arnaldo, uns minutinhos. Jesus, quando ele começava a falar, irmãos, ele falava, porque tinha tanto para falar, irmãos. E o povo ia atrás. No meio do deserto, Jesus falando, estão morrendo, ficando verde de fome. Jesus manda eles ir comer, não querem, eles querem ficar aqui te ouvindo. Então vamos multiplicar pão, peixe aí para tudo comer. Comi e saí correndo atrás de Jesus de novo. Queria Jesus, porque Jesus falava. E Paulo aprendeu isso, irmão. Com ele não foi diferente. Aprendeu a pregar. Uma noite ele começou a pregar e não parava mais. E o moço que se deixou distrair, como guarda, sabe? Pensava em outras coisas, de repente o povo dormiu, né? E caiu lá de cima, despencou, caiu e morreu. Aí o diabo falou, agora acabou o culto, acabou nada, mas foi pior. Paulo foi, orou, o moço ressuscitou. Começa tudo. Glória a Deus, aleluia. Está entendendo, irmão? Amém? Amém? Glória a Deus. Não posso pregar à vontade, irmãos? Amém? Glória a Deus. Eu já aprendi, irmãos. Eu lembro que eu ia nas igrejas, às vezes perguntava ao pastor, quanto tempo eu posso pregar? O pastor gentilmente dizia, pastor, uma vez só, você já está indo embora para o Brasil mesmo, se você ficar à vontade. Aí um dia eu cheguei na igreja de um pastor, daqueles mais velhões, sério, eu pensei, pastor, tem que hora eu posso pregar? Ele falou, pastor, se fica à vontade, prega o tempo que o senhor quiser. Deu 9 horas, o povo, ó. Então eu já aprendi e perguntei, pastor Fernando, que horas vocês terminam? Perguntei, pastor Fernando, ele me disse, vocês nunca terminam o culto depois da meia-noite no domingo, né? Aleluia. Glória a Jesus. Vocês fiquem tranquilos, amém? Porque eu tenho essa pergunta a fazer para vocês. O que é que Jesus foi pregar na casa dela naquela noite que era tão importante? Escolheu uma só coisa, a qual não lhe será tirada. Espera um pouquinho, vamos voltar um pouquinho atrás. Uma igreja se constitui onde quantas pessoas? 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu? Ok. Naquela casa moravam quantas pessoas, irmãos? Me ajude. Quem? Quantas? 3. Marta, Maria, cadê o outro? Lázaro. Onde estava Lázaro? Ninguém sabe. Ele perdeu aquele culto. Lázaro perdeu o culto. Nem sabe. Mas provavelmente ele estivesse fazendo alguma coisa importante. Cuidando da provisão daquele lar. Eram 2 mulheres. Naquele tempo as mulheres não tinham as mesmas facilidades que existem, ou que pelo menos na Palestina. De trabalhar e vencer e ter a sua vida como hoje as mulheres têm. Elas precisavam, dependiam do seu irmão. Ele foi trabalhar. E passados alguns dias, percebe, irmão? Passados alguns dias, o que acontece? Isso aqui vocês não vão precisar ler, vou ler só eu aqui. Tá bom? Você lê na sua casa, amém, irmão? Capítulo 11 de João, amém? Você lê na sua casa, amém? Promete? Promete ou eu tenho que ameaçar vocês? Sabe como é que ameaça? O melhor vendedor de enciclopédia que eu já conheci na minha vida. O que já se conheceu. Ele chegava na casa das pessoas e dizia assim, minha senhora, você quer comprar essa enciclopédia? A mulher dizia, não senhor, não estou interessado. Então eu vou ler ali inteirinha para você. Eu estou perguntando para vocês hoje, vocês vão ler em casa ou eu vou ler inteirinho para vocês? Vocês vão ler? Amém? Promete? Amém? Amém, irmãos? Fala amém! Coisa difícil, esse povo fala amém, meu Deus do céu. Eu vou fazer que silêncio, fala amém, meu Deus. Só comigo, né?
Vocês são mais obedientes. Muito bem, irmãos. Estava Jesus em Jerusalém, quando de repente lhe chega um recado. Aliás, esse recado chegou até um pouco tarde. Por que esse recado chegou tarde, eu não sei. Às vezes as pessoas, pessoas que nós queremos que são nossas amigas, querem boicotar a nossa vida, a nossa fé, a nossa esperança. E talvez esse mensageiro era um desses. Demorou muito para chegar o recado. Era tão fácil, virou. Quem sabe era um mercador que ia passando pelo caminho, ia vendendo coisas. Por isso ele demorou tanto para chegar. Ele podia chegar em 1 hora. Ele demorou para chegar. Mas ele chegou e avisou Jesus. Disse: Jesus, tem um recado do Senhor. Ele disse: o que é? Disse: manda um recado para o Senhor de que o Lázaro está enfermo, aquele a quem tu amas. Jesus ouviu e falou: tá bom. Essa enfermidade, disse Jesus, não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Que Jesus amava Maria, amava Lázaro. Mas ouvindo isso, o recado que lhe haviam mandado, certamente quem mandou o recado, quem será que foi? Eu acho que certamente ela mandou para casa. Marta, né? Jesus, meu irmão está enfermo, venha já. Eu amo que tem gente que fala assim: Senhor, eu preciso de uma intervenção agora, na minha vida. Não é? Senhor, eu quero que isso aconteça agora. Ô irmão, se você veio aqui nesta noite esperando que o Senhor vai fazer alguma coisa agora na tua vida, esqueça. Não sei se ele vai querer fazer agora, isso é coisa dele. Às vezes ele quer, às vezes ele não quer. Às vezes ele faz, às vezes ele não faz. Porque o que ele faz na nossa vida aqui dentro não é para ser visto aqui dentro, é para ser vivido lá fora. Aleluia. Amém, irmãos? Sim. É para ser vivido lá fora. É isso que o Senhor faz conosco aqui dentro. Mas às vezes nós queremos as coisas quando somos nós que temos a necessidade ou precisamos do Senhor para agora. Mas Jesus tem o seu tempo, irmão. O problema é quem tem é você. Ele tem a solução. O desespero que tem é você. Ele tem a esperança para dar. A intranquilidade é sua, a ansiedade é sua. Ele não. Jesus é tranquilo. Ele sabe o que fazer, na hora de fazer, como fazer. Ele sabe. E às vezes ninguém tem desespero, irmão. Diz que é crente, diz que tem fé, diz que é crente. O Senhor está orando, o Senhor está orando, o Senhor está orando. Eu ia contar para os irmãos uma história. Isso aconteceu lá no Brasil, um moço lá muito conhecido, um juiz. Ficou enfermo, de câncer, todo mundo orando por ele. Uma hora outra, todo mundo orou. Eu fui pregar na igreja do pai desse homem. Quando terminou o culto, nós fomos para uma pizzaria, estávamos lá umas 30 pessoas nessa pizzaria. Quando terminamos de comer, tudo bem, fecharam as portas daquele lugar, só para eles, pessoas muito importantes ali. Falei: pastor Arnaldo, vamos aqui que está com essa enfermidade, que o senhor orasse por ele e tal, porque ele está com esse problema, câncer, irmão, coisa séria, um câncer. Aí eu falei: espera um pouquinho, irmãos, o que é? Eu ouvi dizer que já oraram por ele. Ah, sim, tem muita gente orando por ele. O pai já orou, o pastor já orou, a igreja já orou, está todo mundo orando. Está todo mundo orando por ele. Você tem que orar também por quê? Não, pastor, o senhor é um servo de Deus, o senhor ora também, mas se eu orar, o que eu vou estar dizendo para vocês? Eu não acreditei na oração dos outros. Eu creio que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Já foi orado, irmãos. Aqui nós vamos só agradecer o que o Senhor já decidiu fazer. Ficaram assim, falando: não posso. Se orar outra vez, eu estou querendo dizer que as outras orações não valeram nada. Está entendendo, irmão? Pegou ou não? Porque às vezes tem gente que quer tomar insistência com Deus, com o que Deus não quer fazer, Ele não vai fazer. Jesus disse: a porta que eu abro, ninguém fecha, e a que eu fecho. Amém. Nem a machadada, irmão. Não abre. Se Ele disse que não, não. Acabou. É Ele quem decide. Aleluia. Jesus vem para cá agora! Eu tenho umas coisas mais para fazer aqui ainda. Continua. Jesus abençoa uma criança daqui, brinca com uma ovelhinha para lá, mexe com outro daqui, fala com outro, e prega, e faz. Jesus não sai. De repente Jesus fala assim: bom, agora nós vamos para lá. Nós temos que ir até lá porque nós vamos despertar o nosso amigo Lázaro, que dorme, mas eu vou lá despertá-lo do seu sono. Eles disseram aos discípulos: se ele dorme, está salvo. Jesus falou: deixa eu ser mais claro então. Está entendendo, irmão? Porque às vezes o pregador vem aqui, ele prega, e a pessoa fala assim: mas você não passa por ele, pregador fica falando assim, se mexe, grita e fala. Irmão, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Se for necessário eu virar piruleta e cair do outro lado e não você entender uma palavra, eu vou fazer. Está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Mas a pessoa pergunta: por quê? Para quê, irmão? Jesus fazia, irmãos. Jesus usava o exemplo de flor, de passarinho, de subir a montanha, andava por cima de água. Jesus fazia cada coisa
Morreu, acabou. E eles olharam para o outro e disseram assim: bom, morreu então. Morreu. Terminou. Passa um tempinho, irmão, Jesus fica ali, ainda mais 2 dias, depois de 2 dias, Jesus fala assim: agora vamos lá em Betânia. Eles disseram para Jesus: mas para quê? Depois que o homem já morreu. Jesus fala: nós vamos lá. Jesus, nós vamos ser apedrejados. Jesus, vamos lá. Nós vamos ser apedrejados por Deus. Nós vamos lá. Com a certeza que Jesus ia ser apedrejado porque o homem morreu. Acabou. Está entendendo, irmão? Acabou tudo. Jesus vai. Quando Jesus vem chegando em Betânia, irmãos, vem chegando em Betânia, nem tinha chegado à cidade ainda, vem correndo a ele uma mulher. Quem era? Como vocês são inteligentes, meu Deus do céu. Vocês estão vendo como não é difícil interpretar a Bíblia? Vem uma mulher correndo ao encontro dele. Quem era essa mulher? Lógico, é Marta. Vem com uma filha de uma harmonia em si mesmo. E ela já vem com a mãozinha na cintura, irmão. Não vem com a humildade dizer: Senhor, meu coração está quebrantado, estou sofrendo, que isso, que aquilo. Já vem dizendo: Senhor, se o Senhor estivesse aqui quando eu mandei, o meu irmão não teria morrido. Jesus olha para ela e diz assim: filha, o teu irmão há de ressuscitar. Olha a resposta. Glória a Deus. Aleluia. Pois não é que a mulher olha para ele e fala assim: Jesus, o que é agora? O senhor vai querer me ensinar escatologia? O senhor vai querer me ensinar Bíblia? O senhor sabe quantos diplomas eu já tenho de Instituto Bíblico? Sabe quantos versículos eu tenho aqui, ó? Que tem gente que está cheio de versículo aqui não sei quantos tem, mas aqui está. Isso tudo eu sei, Jesus. Que meu irmão vai ressuscitar. Grande coisa, o senhor está me falando. Tem gente que às vezes está na igreja e não está ouvindo a mensagem, e quando o pregador vai com grande coisa, vai pregar isso. Grande coisa está falando. Jesus falando! E ela, grande coisa, eu sei! Na ressurreição do último dia, ele vai ressuscitar de todo mundo. Deus olha para ela e diz: Marta, olha para mim. Você perdeu a meta, Marta. Olha para mim. Eu sou a ressurreição. Glória a Deus. E aquele que crê em mim, olha bem, aquele que crê em mim, ainda que, olha bem, ainda que esteja morto, viverá. Glória, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Porque eu sou a ressurreição. Sim, Senhor. Não importa o que há entre vós, se existem fracos, enfermos, ou alguns que dormem, que estejam até mortos, não importa. Diante da minha presença, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. Eu sou a ressurreição. Aleluia. E a minha aleluia. Glória, Senhor. Aleluia. Cresto nisso. Esse era o grande ponto. Logo, irmãos, ela sai correndo e vai embora, não tem nem resposta para dar para Jesus, e vai lá e encher a cabeça da irmã dela. É uma pena, irmãos, que tem gente que abre para encher a cabeça do outro de coisa ruim, de coisa boa, às vezes é difícil. Tem gente que gosta de ouvir. Tem gente que tem coceira na garganta, mas tem gente que tem coceira nos 2 ouvidos. Ficou para ele: não precisava falar com a senhora um minutinho, não tem tempo, é uma coisa que aconteceu com a vida da pessoa. Pois não, pode falar bem rapidinho, não tem problema, pode falar. É terrível, irmão. Gente por aí, viu? Aqui eu sei que vocês é diferente, mas por aí tem gente que é assim. Bichinho nos 2 ouvidos, quer ouvir tudo, quer saber tudo direitinho. E ela ouviu, rápido ouviu, a irmã dela falou, tanto ouviu que veio Maria diante de Jesus, veio com o mesmo sermão, irmãos. Senhor! Ela outra vez. Mas agora ela jogando os seus pés de Jesus. Maria, ela diz assim: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, quando olhou aquilo, moveu-se muito de compaixão, perturbou-se. E diz o Senhor onde o pusesse. Disseram-lhe: vem e vê. Foi Maria chorando de um lado, Marta sei lá onde é que estava, quem sabe por lá resmungando. Uns judeus aqui fingindo estavam chorando de pena também, de dó, quem sabe até era verdade. Jesus chega naquele lugar, dentro daquele sepulcro, pedra lá, aquela cova. Jesus olha para Maria, para por um momento, porque às vezes a gente lê um texto, irmão, presta atenção nisso. Presta atenção, olha bem como isso é importante. Às vezes a gente lê um texto, irmãos, em 2 minutos, a gente acha que tudo aconteceu em 2 minutos. E as coisas são assim.
como a gente quer que as coisas aconteçam na hora para nós, sabe? As coisas não são assim. Tudo é um processo. Eu imagino o tempo que Jesus tomou em toda aquela situação. E aquelas pessoas rodeando Jesus e chorando, e Maria chorando. Jesus para dentro do sepulcro e olha o sepulcro. Ele olha para Maria, ele olha para Marta e vê aquelas duas mulheres desconsoladas chorando. Que tristeza, que dor. Nenhum de nós aqui, eu acredito, viveu nem sequer a metade da situação que essas mulheres estão vivendo. Elas tinham Jesus por amigo, e no momento que mais precisaram, Jesus estava. A família daquelas mulheres se acabou ali. Foi desfeita a sua família. Não tinham mais família. A alegria que elas podiam ter no lar não existia mais. Era só choro. A doença tomou conta daquele lar. A tragédia chegou ali, bateu aquela porta. A morte chegou àquela casa. Lembra que coisa interessante isso? Amém? E tudo isso aconteceu naquela casa. E Jesus, quando olha a situação e aquela mulher chorando, Jesus começa a chorar também. Sabe, irmãos, meditando nisso, porque Jesus chorou, eu já passei muitas noites de minha vida. Duas perguntas clássicas que se fazem por aí. Pastor, qual é a melhor pregação que o senhor já fez na sua vida? A minha resposta, aquela que eu ainda vou fazer. Quanto tempo o senhor demora para preparar um sermão? 40 anos. Porque parece que a gente lê a Bíblia e sempre tem uma coisa a mais. Tem uma coisa a mais. Amém, amém. E esse texto me fez, irmão, chorar muitas vezes. E Jesus olhando para aquelas mulheres e chorando. E às vezes eu penso quantas vezes ele chora por causa de mim. Ele chora por causa de você. Ele chora porque ele diz: até quando os meus filhos vão ter que sofrer? Passar desesperos, apertos, ansiedades, angústias, por não saber quem eu sou, por não conhecer o Cristo que tem, por não conhecer o poder que está ao seu lado. Quantos confessam que eu estou na sua vida e continuam rogando para anjos acampar ao redor deles? E eu já estou com eles, para que eles querem anjo ainda. Eles ainda me entenderam que eu sou maior do que legiões de anjos. E se Deus é por nós, quem contra nós? Jesus olhava para elas, Jesus começou a chorar, irmãos. Jesus começou a chorar. Dizer: até quando nós vamos ter que viver assim? Agora vem a pergunta, irmãos. Qual era a mensagem que Jesus foi pregar na casa das duas aquele dia? Vocês sabem me dizer? A mensagem que Jesus foi pregar na casa delas está aqui, irmãos. Está aqui, nesse texto. Veja bem. Jesus chega e diz: tirai a pedra. Marta corre ao encontro de Jesus. Outra vez, Marta. E diz: Senhor, eu acho que o Senhor não entendeu a situação aqui. A coisa aí já fede, Jesus. Cheira mal. Deixa eu explicar. Só que eu estou colocando minhas palavras. Explicar para o Senhor. Só uns passinhos atrás. Aqui Jesus volta um pouquinho. Jesus em paciência, quem sabe até voltou, né? Não sei se foi assim, mas quem sabe, né? Lê aí, Jesus. Não está escrito UTI. Não é hospital. Cemitério. Jesus não faz uma hora, nem um dia, 2, 3, 4, que ele morreu. Acabou, envolvendo, morreu sepultando, fechou a vela, morreu, Jesus entendeu, morreu. Jesus, por lágrimas dos olhos, irmãos, olha para ela e disse assim: Marta, não te hei dito. Ei, verbo haver, verbo irregular. Quem sabe bem português aqui, é melhor do que eu. No passado, te hei dito que se tu creres, verás a glória de Deus. Aleluia. Qual era a mensagem que ele foi pregar naquele dia? Está entendendo, irmão? Glória a Jesus. Está captando a situação, irmãos? Aleluia. Dias atrás, irmãos, Jesus passou por aquela casa.
Às vezes a pessoa fala assim: Jesus veio nessa igreja, esse culto é um culto a mais. Não, irmãos, nunca é um culto a mais, é sempre o culto. Você não sabe o que é que Jesus está falando para você nessa noite. Preste atenção. Quando Jesus fala conosco, Ele fala sobre assuntos que nós estamos vivendo no nosso presente, fala do nosso passado, mas Ele também nos revela o futuro, porque Ele nos ama, porque Ele tem cuidado de nós. Jesus sabia o que ia acontecer naquela casa. Aleluia. Jesus sabia o que iam sofrer aquelas mulheres dias depois, mas Ele foi antes de avisar. Ele foi lá para ensinar elas o que talvez esteja dizendo para você nesta noite. Filho meu, não tenha medo, eu estou contigo, diante de qualquer circunstância, qualquer problema, qualquer situação. Eu sou o teu Deus. Aleluia! Para que você, quando estiver na tua aflição, saiba diante de quem dobrar o teu joelho. Não derramar as tuas lágrimas diante de alguém que não as merece. Derramar as tuas lágrimas diante daquele que tudo pode, daquele que te ama, daquele que chega antes para te avisar: filha, filho, fique comigo, ouça a minha palavra, abrace a minha palavra, porque o que eu tenho para te dizer, ninguém jamais vai te tirar. Aleluia! Tiraram o irmão daquelas mulheres, tiraram a família delas, tiraram a alegria delas, tiraram o dinheiro delas, tiraram os recursos delas, tiraram a dignidade delas, tiraram tudo delas. Jesus falou: mas ninguém vai poder tirar a palavra que eu deixei para vocês aquele dia. Eu passei lá para isso. Se tu creres, verás a minha glória. Esta era a mensagem de Jesus, irmãos. Quando vocês conseguem crer em mim, vocês veem a minha glória. Quando você consegue acreditar no meu poder, na minha presença, na minha majestade. Amém, irmãos? Quando você vem à casa de Deus pensando em mim, você recebe de mim, você me ouve a mim, você saberá que eu cuido de ti, que o meu coração está com o teu. Você não precisaria passar pelo que passou, não precisaria passar pelo que está passando, não precisará passar pelo que passarás, se tão somente puderes ouvir a minha voz, saber que eu sou o teu Deus, que te chamo pelo teu nome, te trago a esse lugar para te dizer: se creres em mim, verás cada dia em tua vida, em teu lar, em tua história, a minha glória. Aleluia! A minha glória, a minha glória. Aleluia. Agora Jesus se para ali diante do túmulo. Tirai a pedra. Oh, que coisa bonita. Não era a primeira vez que Jesus se confrontava com a morte. Jesus se confrontava outras 2 vezes mais, com a filha de Jairo e com o filho da viúva de Naim. Mas ali era diferente. Eram 4 dias dentro do sepulcro, em Jerusalém. Isso de maneira alguma. Os judeus estavam todos ali. Ali param como que um duelo. De um lado a morte, de outro lado a vida, separando os dois, uma pedra. Jesus disse: tira a pedra. Irmãos, quem é que queria tirar aquela pedra, irmãos? Ninguém. Mas alguém foi lá e tirou. Certamente um discípulo. Você sabe o que é um discípulo? Sabe o que é um discípulo? Sim. Discípulo é alguém que sabe o que tem que fazer e o faz. Discípulo não é aquele que faz sem saber o que tem que fazer, nem aquele que sabe tanto e não faz nada. Discípulo é aquele que sabe o que tem que fazer. Aleluia. E eu faço. Jesus disse: tirai a pedra. Aqueles homens sem entender, porque muitas vezes o Senhor fala em forma que nós não podemos entender claramente, mas nós podemos crer nele. Aleluia. Eles foram lá e começaram a remover aquela pedra. Quando removeram aquela pedra, irmãos, lá dentro, escuridão. Aquela escuridão simbolizava, irmãos, o fim de cair. Tudo aqui acabou. Não vejo futuro, não vejo luz, não vejo nada. De um lado Jesus, do outro lado a morte, cara a cara. E agora? O que é que Jesus faz, irmãos? Escutem bem, irmãos. Preste atenção que você vai aprender alguma coisa profunda aí. É profundo. Ela parece tão simples, mas ela é tão profunda, irmãos. O que é que Jesus faz diante daquele túmulo, irmãos? Deixa eu começar com uma coisinha para vocês. Jesus pegou e falou assim: coloca um copo d'água em cima da televisão. Foi isso? Jesus falou assim: eu vou jogar um lenço para você, cheio do meu suor. Foi isso? Eu vou lançar o meu paletó e o fedor do meu paletó vai derrubar todo mundo. Foi isso que Jesus fez? O que Jesus fez, irmãos? Jesus fez. Ele apenas pronunciou o que, irmãos? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aqui está a palavra, irmãos.
Aqui está a tua vitória. Aqui está a tua vida. Aqui está a tua esperança. Aqui está a tua segurança. Aqui está o caminho. Aqui está tudo o que você precisa. Aleluia. Não precisa correr atrás de ninguém nem de nada. Nem de revelações, nem de pulações, nem de trampolins, nem de coisa alguma. A palavra. Ele diante da morte, ele disse a palavra. E qual foi a palavra que Jesus disse? Olha bem, irmãos. Lázaro! Esse nome é como? Até o Hades, irmãos. Lázaro! Eu já ouvi alguém pregar, até eu já preguei antes de meditar direitinho nisso. E é bonito. Jesus disse Lázaro, por que não falou morto? Sua palavra tem tanto poder que se ele dissesse morto, todo mundo era morto e levantar. E é provável. Mas ele decidiu dizer Lázaro! Oh, aleluia! Sabe o que aquilo simbolizava naquele momento, irmão? Aquele Lázaro simbolizava o teu nome. Ele estava dizendo naquele momento, Alho! Ele estava dizendo, Fernando! Ele estava dizendo, Jesus! Ele estava dizendo o teu nome! Aleluia. Ele estava dizendo, não importa em que situação tu estás, eu te conheço e te chamo pelo teu nome. Aleluia! Glória, Senhor. Louvado Se seja. alguém está enfermo, se alguém está fraco, se alguém já está até morto, qual é o enfermo, irmãos? O enfermo é aquele que já sente que a coisa não está tão boa, que não. O enfermo qual é, irmãos? É aquele que já está tão doente que não consegue fazer mais nada, não fala nada, a coisa que faz é reclamar, reclama. Ah, o culto foi bom, vai demorar muito, se o pastor pregar muito, ele estava muito, o pastor lembrou muito, ele sempre reclama. O enfermo está sendo assim. O morto qual é? Qual é o morto, irmão? Qual é o morto? Morto não tem problema nenhum. É qual cura? Morto. Deus falou conosco. Morto não ouve. Não dá uma glória a Deus, ó. Não sinto. Morto não sente nada. Irmão, levanta a tua mão. Morto não se mexe. Irmão, dá uma glória. Morto não fala, irmão. Morto não tem. Nada acontece. Todo mundo, irmão, o culto foi maravilhoso. Também foi igual. Não é nada, morto. Cada um examine-se a si mesmo. Aleluia. Não existe nenhum culto que o Senhor não fale conosco, irmão. Nenhum. Aleluia. Em cada culto o Senhor está ali presente. Sim, Deus, aleluia. Através de um cântico, de um testemunho da palavra, de alguma maneira o Senhor está falando conosco. Sim, Se Senhor. você não ouve, Sim, Deus. não é porque Aleluia. era um culto onde só haviam duas pessoas, irmãos. E Jesus foi para lá para pregar uma mensagem profunda. Tão profunda que se passaram 2000 anos e nós estamos aqui falando dela. Tão profunda que já se passaram 2000 anos. Ela ainda serve para a tua vida. Lázaro! Ele está dizendo o teu nome. Não importa se você esteja fraca, se você esteja enfermo, se você se sinta morto espiritualmente, se apenas puderes crer na minha palavra, tu verás a minha glória na tua vida. Glória a Tu Deus. verás a minha glória no teu lar. Tu verás a tua história mudar. Tu verás tudo diferente se apenas puderes crer. Aleluia. Ramalabashai, Lázaro! No original, por mais que se procure, não se encontra. Se colocaram bem bonito, traduzidinho assim para nós, né? Sai para fora. Não tem tudo isso aí não. Está escrito só assim, Lázaro! Aqui. E o Lázaro saiu, irmão. Como ele Glória a Deus. Ele estava todo amarrado. Você ele veio pulando, voando, rolando, não sei, só sei que ele apareceu na frente de Jesus. Aleluia. Jesus falou aqui, era aqui mesmo. Aleluia. Aleluia. Aparece o Lázaro ali. Aleluia. Glória a Morto, Senhor. mas na frente de Jesus. Glória a Deus. Agora é uma mensagem que depois o pastor Sandro prega para vocês. Louvado seja o seu nome, Senhor. Só Aleluia. fala para ele, pronto, você está vivo outra vez, desatar e deixar eu ir. Isso daí é trabalho da igreja, desatando, sabe, aos poucos. Pai, quando você crê, não importa como você esteja. Não importa que você diga, eu não sei fazer nada, eu não consigo crer, a minha fé é tão pequena, não importa nada disso, as coisas vão acontecendo na sua vida, a tua mente, os teus olhos, os teus ouvidos, a tua boca, os teus lábios, as tuas mãos vão sendo libertas, aos poucos você vai sendo liberado, tudo o que é problema e luta em sua vida, porque conhecereis a verdade, à medida que você conhece, você vai sendo liberto cada dia.
Porque você crê no Senhor. Lázaro, aqui. Porque é aqui que eu vou mudar a sua história. Você imaginou se Lázaro decidisse: não, eu não estou sentindo. Se Deus quiser, ele é evidente. Se ele tivesse decidido isso, irmãos, ele estaria morto. Continuaria morto. Não dizer até hoje, mas continuaria morto. Porque já morreu, depois de si morreu. Continuaria morto. A sua família destruída. O seu lar, tristeza. A sua vida, a vida dos seus irmãos, amargura. Por quê? Porque o mestre estava ali e disse: aqui. Ele disse: não, se quiser, mas aqui mesmo eu estou. Vamos ficar em pé? Aleluia. Posso fazer uma oração com os meus irmãos, pastor? O Senhor falou comigo hoje, irmãos? Eu quero orar para você então. Aqui. Vem, por favor. Aqui. Eu quero orar para você. Aqui. Aleluia. A decisão é sua. O mestre está aqui, te chama. Aqui. Cada um conhece o seu coração, a sua história, a sua vida, as suas necessidades. Mas não importa qual seja o tamanho, qual seja a dimensão das tuas necessidades, do teu problema, da tua fé, da tua pouca fé ou da tua falta de fé. O que faz a diferença aqui é o mestre que está aqui e te chama e te diz: aqui, eu quero curar as tuas feridas. Se tu creres, verás a minha glória. Tudo o que você pensa que necessita. Não, mas o pastor não orou para a enfermidade. Não. O pastor está orando pela tua vida. Isso inclui as tuas necessidades econômicas, físicas, espirituais, a tua família aqui, a tua família no Brasil. O problema que você estiver enfrentando não importa. O mestre está aqui e te chama. Você talvez possa dizer: mas eu não conheço ninguém aqui, ninguém me conhece. Ele te conhece, é suficiente. Ele disse: Lázaro. Ele estava dizendo: Lázaro, eu sei o teu nome, eu sei onde você mora, eu sei a tua história, eu sei toda a tua vida. Eu sei, Lázaro, qual será o teu fim. Se você não der ouvido à minha voz agora, eu viro as costas aqui e você continua com a tua morte. Você continua no teu túnel sem esperanças. Você continua na dúvida do teu futuro. A tua história pode terminar aí, porque você decidiu assim. Mas eu estou aqui e te chamo, Lázaro, aqui. Aleluia. Nós vamos orar agora. Nós vamos falar com Deus. Quando nós esperamos que o teu coração se abra nesse momento de uma forma muito especial, a possibilidade de que o mestre nesta noite comece algo novo em sua vida. Preste atenção. O que ele quer fazer em sua vida agora é profundo, mas é algo que você vai ver acontecer dessa porta para fora. Ele chama. Eis que ele responde, te espera, velando, vela por ti e por mim. Vem já, alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus está chamando. Chama, a dor vem. O Senhor está aqui nesta noite. Você crê nisso? Coloque a tua mão direita sobre o teu coração. Faça isso agora, por favor. A tua mão direita sobre o seu coração. Coloque a sua mão direita. Faça isso. Feche os seus olhos agora.
Nós vamos fazer uma oração, está bem? Nós vamos fazer uma oração. Nesta oração, nós vamos pedir ao Senhor perdão pelos nossos pecados e pedir que Ele nos salve. Que interessante isso, não é? Preste atenção, você vai falar e repetir as palavras que eu vou dizer. Não porque eu queira orar nesse lugar, não tenho direito de fazer isso, eu não quero fazer isso. Mas se você estiver de acordo com as palavras que eu vou dizer, vou te pedir, repita-as depois de mim em voz alta. Por que em voz alta? Porque a Bíblia diz que com o coração se crê para a justiça, mas é com os lábios que se confessa para salvação. Talvez você diga, pastor, acho que o Senhor, eu já sou salvo. Isso é verdade, você é salvo, salvo da culpa do pecado. Mas o que o Senhor precisa nos salvar a cada dia do poder do pecado. O pecado que nos assedia cada dia, as flechas, os dardos inflamados do inimigo. Isso é chamado de santidade, santificação, aproximação de Deus, sendo libertos cada dia, às vezes salvos de uma situação na qual nos sentimos envolvidos e não podemos escapar, não temos forças para isso. Precisamos dessa salvação diária do poder do pecado. Nós vamos cantar uma vez mais, manso e suave. Se alguém quiser vir, obreiros, vocês também. Nós também temos problema na nossa vida, no nosso lar, né? Quando o Senhor fala com todo mundo, amém? Fala comigo. Às vezes um servo de Deus dá conselho a tantas famílias. Às vezes a sua família passando por luta. Às vezes ajuda tanta gente precisando de ajuda. Oh Jesus, vamos cantar mais uma vez. Enquanto você liga a sua mão aí no seu coraçãozinho, fica aí. Aleluia. Veja Jesus chamando. Manso e suave, Jesus está chamando. Chama por ti e por mim. Eis que Ele as portas te espera velando. Vela por ti e por mim. A última vez. Vem já. Jesus está chamando, chama o pecador. Sinta o seu coração agora bater. Percebe? Você está vivo. Grande milagre em sua vida. Você está vivo. Há muito tempo o inimigo da tua alma quisera destruir a tua vida. Provavelmente para que você não estivesse aqui nesse dia. Porque ele previa que em algum momento o Senhor ia intervir na tua vida, na tua família, na tua história. Mas muito antes disso ele disse: eu vou exterminar esta vida. E esse plano dele é antigo, não é de hoje. Quem sabe antes que você nascesse, um aborto, um ameaço de aborto, voluntário, provocado, não importa, mas a mão do Todo-Poderoso estava ali, porque a tua vida estava planejada por Ele. Como um bebê, quem sabe, no hospital, uma infecção hospitalar, uma doença, uma enfermidade, quem sabe você crescendo, um acidente, uma enfermidade, um assalto. O que pudesse ser, de alguma maneira ele quis destruir a tua vida, mas o Todo-Poderoso preservou você. Aleluia. Ele te guardou, você está vivo para seguir vivendo. Aleluia. Agora, com a gratidão da vida que o Senhor te deu, com a gratidão da vida que o Senhor te deu, repita essas palavras em voz alta. Por favor, diga assim: Senhor meu Deus, você não está morto, você está vivo. Diga assim: Senhor meu Deus, eu te agradeço, porque nesta noite tu me deste este privilégio de estar aqui
para ouvir a tua palavra. Eu te agradeço, Senhor, com todo o meu coração. Agora eu estou aqui, Senhor, e humildemente eu te peço, perdoa os meus pecados. Limpa, Senhor, a minha mente, os meus olhos, os meus ouvidos. Limpa os meus lábios. Purifica o meu coração, Senhor, com o teu sangue, Jesus. Purifica o meu coração. Eu preciso, Senhor, da tua presença na minha vida. Eu preciso, Senhor, da tua presença no meu lar. Eu quero, Senhor, voltar a viver. Eu quero, Senhor, voltar a sonhar. Eu preciso, Senhor, voltar a ter esperanças. Me ajuda, Jesus. Me ajuda, Jesus, pelo teu amor. Me ajuda, Jesus. Eu te rogo, Pai, por tua misericórdia, pelo teu amor, em teu nome, Jesus. Amém, Senhor. Permaneça como está, deixa eu orar por você. Pai de toda glória, a tua semente foi esparcida nesta noite. Oh, Ramalabashai. A tua semente foi esparcida nesta noite, Senhor. Essa semente caiu em cada coração. Que não exista, Senhor, espinhos, que não existam pedras, Senhor, para impedir que essa semente possa, Senhor, germinar. Mas que em nome de Jesus Cristo, essa semente crie raízes, da raiz caule, do caule, Senhor, folhas, de folhas flores, de flores frutos, de frutos sementes e muitas outras sementes, para que muitos possam conhecer o teu amor e o teu nome através destas vidas que estão na tua presença agora, Senhor, porque eles creem em ti. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro, em nome de Jesus, eu declaro a tua bênção sobre estas vidas.